como que foi sua trajetória como advogado até chegar diretor jurídico do Porto? Bom, eu me formei em Ponta Grossa em 2007. Depois fui advogar, tive uma passagem pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde tive contato com o direito administrativo. Já gostava do direito administrativo no tempo da faculdade, tanto que a minha primeira especialização foi em direito administrativo. Tive essa passagem pela Assembleia, daí retornei a Ponta Grossa, trabalhei em escritório de advocacia, fiquei 3 anos, daí fui convidado para ser diretor da Secretaria de Segurança na Prefeitura de Ponta Grossa. Fiquei 2 anos, daí fui convidado a ser secretário de governo na Prefeitura, fiquei mais 2 anos, e cheguei a procurador-geral do município, que também fiquei 2 anos. No final da Procuradoria-Geral do município, fui convidado para assumir a diretoria jurídica da Portos do Paraná, né? O governador Ratinho e o deputado Sandro Alex me convidaram, e daí foi a grande mudança de chave na minha carreira profissional, né? Porque então eu estava numa questão de direito administrativo, numa estrutura de governo, de prefeitura, e agora, e na época, mudando para uma questão portuária, onde tinha pouco contato, conhecia muito pouco dessa questão portuária, mas tinha a convicção de que essa minha experiência no setor público eu poderia conseguir fazer um bom trabalho, né? E daí aceitei o desafio e fui para Paranaguá. Estou lá desde janeiro de 2019. Então, assim, e tudo isso, Thiago, assim, não fui eu que consegui sozinho, né? Às vezes eu consegui, não. Tudo isso é resultado de uma equipe, né? Eu não fiz nada sozinho. Eu sou resultado de uma grande equipe que ela foi construída lá em Ponta Grossa. Essa equipe ela foi comigo para Paranaguá. Boa parte dela está comigo em Paranaguá. Consegui montar uma outra equipe em Paranaguá também. E hoje eu estou diretor jurídico muito por conta da equipe que trabalha comigo. Então não é mérito do Marcos ser diretor jurídico. Isso é a conquista da equipe que trabalha comigo. Quantas pessoas hoje estão vinculadas ao teu Hoje nós departamento? temos 16 advogados, né? Gerentes, coordenadores, advogados concursados do quadro do Porto. Nossa equipe é uma equipe enxuta, uma equipe jovem de idade. As pessoas podem pensar, 16 advogados é uma equipe grande, mas nós temos hoje aproximadamente 4.000 processos tramitando. Então, além dos pareceres jurídicos de licitação, de contratos administrativos, de licitação de arrendamento, de concessão de canal, de resposta ao Ministério Público, uma coisa muito importante, o Porto é fiscalizado pelo município de Paranaguá, pelo Estado do Paraná e pelo governo federal. Então, a Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza o Porto, o IAT fiscaliza o Porto e o IBAMA fiscaliza o Porto. Nós temos 16 órgãos que nos fiscalizam 24 horas por dia. Polícia Federal, Receita Estadual, PRF, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal. Então são diversos entes. Além de todos esses processos que nós temos que responder e fazer o procedimento administrativo, nós temos mais 4.000 processos em trâmite. Então tem ação de pescador que judicializou contra o Porto porque entende que a dragagem que o Porto fez prejudicou a pesca dele na Ilha das Peças, por exemplo. Nós temos mais de 2.500 ações de pescadores, que somando dá R$500 milhão, se o Porto for condenado nessas ações. Fizemos uma obra recentemente de derrocamento. Nós temos uma pedra
no fundo do nosso canal de acesso chamado Pedra da Palangana. Essa pedra tem 240 mil metros cúbicos. Caramba. Nós fizemos a derrocagem de 23 mil metros cúbicos e isso foi judicializado. Nós tivemos a nossa licença ambiental numa decisão liminar de um juiz da Vara Federal de Curitiba, da 11ª Vara Federal de Curitiba, que suspendeu a nossa licença ambiental e suspendeu nossa obra. Nós só conseguimos reverter essa decisão 47 dias depois no TRF4. Ou seja, para voltar a fazer a obra de derrocagem para aumentar a segurança da navegação do canal. Consequentemente, ganhar mais escalada operacional também. Isso gerou demandas judiciais. Nós temos algumas ações civis públicas judicializadas pelo Ministério Público Federal, contestando a nossa licença de dragagem, outras licenças que nós temos. Então, e além dessas ações, nós temos as demandas trabalhistas. Quando nós chegamos no porto em janeiro de 2019, nós tínhamos 1.373 ações trabalhistas. 1.373 ações. O porto tem de funcionário, hoje, 480 funcionários. Claro que passam pelo porto 5, 6 mil pessoas por dia, mas de funcionários com vínculo com a empresa pública, perto de 500. Nós tínhamos 1.373 ações tramitando. Hoje nós temos 496. Então, ao longo desses 6 anos, fizemos um trabalho muito forte para estancar essas demandas, terminar com elas e possibilitar que novas demandas não fossem judicializadas, resolvendo algumas questões administrativas, eventuais desvios de funções, hora extra que era feita não era paga. Então, regularizamos isso. Hoje, nós não temos judicialização trabalhista como nós tínhamos no passado. Então, essas questões nós fomos resolvendo. Então, muito trabalho, a diretoria jurídica é muito demandada, muitos processos, e a equipe é muito competente e dá resultados muito, muito relevantes para o Porto. Só no último ano, 2 processos importantíssimos, né? Um processo da Transpetro, que nós conseguimos levantar um valor de 135 milhões de reais para a autoridade portuária, e uma ação tributária que discutia imunidade tributária do Porto recolher imposto de renda ou não, que nós ganhamos também, conseguimos liberar aproximadamente 100 milhões de reais. Então, nós temos muitas demandas judiciais dentro da diretoria. É interessante. Marcos, quando você veio aqui, contou a tua trajetória, como que você chegou a diretor jurídico, né? Trouxe aqui a equipe que está contigo, enfim. Mas quando você entrou no cargo, qual foi a sua maior desafio, sua maior surpresa? Porque eu tenho certeza que você prepara muito para entrar no cargo, mas só pisando a gente sabe a realidade do que está lá naquele momento, né? Então, qual foi seu maior desafio naquele momento? O maior desafio foi que nós não tivemos, quando nós assumimos o Porto, uma transição. Então, a diretoria que estava lá, na época, não passou o cargo para nós. Então, nós chegamos e não tivemos a atualização de como estava o Porto administrativamente. E, principalmente na diretoria jurídica, os advogados concursados que lá estavam não tinham muito contato com os processos. Então, o diretor, e aí não é uma crítica, cada um trabalha de um jeito, e eu trabalho de um jeito muito aberto. Eu não centralizo os processos para eu resolver. Não. Eu gosto de resolver em equipe, escutando as pessoas. Porque eu acho que é escutando que a gente consegue ser mais assertivo, né? Ninguém é dono da razão. Muitas vezes a maioria das vezes eu estou errado. Eu gosto de escutar para tentar achar o melhor caminho. E eles não tinham acesso aos processos. Então, quando eu cheguei, tinha muito prazo para estourar dali 2, 3, 4 dias, e daí a gente teve que se inteirar, estudar o processo, entender. Então, isso foi um desafio muito grande. E também, Tiago, é diferente da prefeitura. Você chega na prefeitura, em qualquer prefeitura, as coisas elas não acabam no outro dia. Por exemplo, a prefeitura não vai fechar.
na terça-feira porque você não resolveu um problema segunda-feira. Agora o porto ele pode fechar. E a hora que o porto fechar, as consequências não ficam dentro do porto. As consequências têm repercussão nacional e às vezes até internacional. Então nós não podemos errar. Se o porto errar, o congestionamento na BR, por exemplo, afeta o governo. Se nós não conseguirmos operar um fertilizante, a cadeia do agronegócio vai sentir. Produção de alimentos, né? Produção de alimentos. Então, assim, não há espaço para o erro. Então, é um trabalho tenso, que você fica no limite, você tem que estar atento 24 horas por dia, mas isso é bom, né? Isso é bom porque a gente aprende bastante e eu costumo falar assim, cada dia que eu vou para o porto, hoje não foi igual ontem, que não vai ser igual amanhã, que não vai ser igual segunda-feira. Não tem rotina. Tem rotina de você ir trabalhar no mesmo lugar, mas as situações que acontecem, elas variam de dia para o outro. Então, isso eu gosto muito disso. E sempre na minha vida, eu sempre gostei de ser desafiado. Sempre gostei de ser convidado para alguma coisa e falarem assim, você não vai conseguir. Porque você vai entrar lá, o pessoal é mais velho, você é muito novo, você não vai dar conta, o porto é perigoso. Então eu falei, não, se alguém conseguiu, eu acho que eu vou conseguir. E assim, nada é impossível. Então eu acho que todo mundo consegue, desde que você tenha disciplina, desde que você estude, corra, monte uma equipe, né? A equipe é importantíssima, porque ninguém faz nada sozinho, cara. É todo mundo se ajudando. Então, é isso que eu falo, cara. Eu gosto muito de trabalhar com o porto. Eu não me vejo hoje fora do setor portuário, e daí eu digo não só na questão profissional, sendo advogado do setor portuário, mas me preparei e fiz especialização para gestão portuária, para questão logística, porque é algo que é apaixonante e é algo muito importante para o país. O país precisa avançar bastante nisso. O Brasil, muito, né? O Brasil ele é a bola da vez em várias situações e a gente precisa evoluir nessa questão logística. Sem dúvida, né? Nós falamos muito até em outro convidado nosso sobre aumento de produção, necessidade de aumento de produção no Brasil, a necessidade que o mundo tem de nós para a produção de alimentos e toda essa conversa, segurança alimentar e tudo mais passa pelo porto, como você falou, ele é o meio, né? Não é o fim nem o começo, ele é o meio. Vai passar por isso e realmente tudo que você já trouxe para nós mostra a preocupação disso que nós precisamos ter e que está sendo feito.